Olá e boas-vindas em nome da Ford College. Hoje vamos direto ao ponto em mais um guia técnico, começando com uma verdade quase universal e inescapável na engenharia de software. Logo depois que a gente constrói uma funcionalidade nova e brilhante, a gente quebra o sistema. É inevitável, faz parte do jogo. Então a nossa análise de hoje é justamente sobre como dominar a arte de depurar e consertar os nossos templates personalizados na Solana. Na nossa lição anterior, nós modificamos a lógica de um programa básico, certo? Adicionamos novos handlers, mudamos layouts de contas e mexemos nas transições de estado. E claro, ao fazer isso, naturalmente abrimos a porta para algumas anomalias indesejadas. Agora é hora de colocar o chapéu de detetive. Vamos dar uma pausa na criação de funcionalidades e focar 100% em entender o porquê daquele template modificado de repente começar a agir de um jeito tão rebelde. O nosso roteiro tem 6 etapas bem diretas. Primeiro, o desafio da depuração. Segundo, preparando o ambiente. Terceiro, o protocolo de correção. Quarto, os suspeitos comuns. Quinto, o relatório final. E, por fim, os próximos passos. Vamos lá? Começando pela seção 1, o desafio da depuração. O grande segredo que precisamos focar aqui é a preservação do contrato. Mas por que exatamente os templates falham? A raiz do problema quase sempre está no chamado contrato cliente-programa. Pensa nele como um acordo invisível e super rigoroso que define coisas cruciais como os discriminadores de instrução, quem é o dono de qual conta e o layout exato dos dados. É isso que mantém o programa on-chain e o SDK do cliente falando a mesma língua. Se a gente altera uma vírgula nesse contrato, tipo colocar um simples campo a mais no layout de uma conta, imediatamente surgem os temidos erros de desserialização ou falhas de autoridade. A comunicação simplesmente quebra de vez. E nós precisamos consertar isso antes sequer de pensar em integrar com outros programas. Passo 2. Preparando o ambiente. Chegou a hora de montar a nossa câmera de teste segura. Para caçar bugs com eficiência, o comando do Solana Test Validator usando a flag reset é basicamente o nosso melhor amigo. Iniciar um validador local totalmente novo e limpo é o que garante que qualquer erro que a gente tente reproduzir seja isolado e determinístico, ou seja, sem nenhum lixo de rede de testes anteriores e sem variáveis ocultas. É o ambiente clínico perfeito para isolar o sintoma e encontrar a cura com precisão cirúrgica. Avançando para a seção 3, o protocolo de correção. A nossa tática impecável de 4 passos. O ciclo perfeito para matar qualquer bug tem exatamente 4 compassos. Primeiro, reproduzir o erro até que ele aconteça de forma consistente e previsível. Segundo, isolar a falha analisando as evidências disponíveis. Terceiro, corrigir o problema aplicando a menor alteração de código possível. E quarto, validar repetindo os testes rigorosamente. É a disciplina constante nesse ritmo de 4 tempos que separa quem apenas escreve código de quem realmente pratica engenharia de software de ponta. E olha só que detalhe incrível. Usar a macro MSG do Rust direto nos handlers atua como um verdadeiro sinalizador luminoso. Quando a gente imprime os valores de um discriminador ou as chaves públicas das contas no terminal, fica infinitamente mais fácil ver exatamente em qual ramificação do código aquele erro de pânico está escondido. É literalmente acender a luz em um quarto escuro. Depois que a transação falha, nós pegamos a assinatura que o cliente rejeitou e rodamos o comando Solana Transaction Status. Isso é fantástico, porque é como abrir a caixa preta de um avião logo após uma queda. Esse comando puxa todos os logs vitais e os rastros de pilha daquela instrução específica que falhou, trazendo à tona inclusive aquelas mensagens de sinalização que acabamos de injetar no Rust. O erro não tem mais para onde fugir. O que nos leva à nossa quarta seção, os suspeitos comuns. Vamos desvendar a nossa matriz de diagnóstico. Particularmente considero essa matriz de diagnóstico uma ferramenta indispensável. Ela serve como um grande atalho mental, conectando direto o sintoma com a causa provável. Por exemplo, uma falha de desserialização Borch, provavelmente a ordem ou o tamanho da struct da conta mudaram. A instrução deu um pânico inesperado? A chance de ser um signatário errado é gigantesca. A conta reporta que não pertence ao programa esperado? A gente vai direto checar as sementes do PDA, o endereço derivado do programa. Ter isso em mente transforma achismos confusos em um plano de ataque cirúrgico. Seção 5. O relatório final. Porque consertar não é o bastante. Nós precisamos documentar o feito. Depois de aplicar a correção, arquivar os resultados é essencial no processo de engenharia. Mas um relatório de depuração não deve ser um documento gigantesco e chato. Pelo contrário, tem que ser algo super limpo, direto e vivo. Basta incluir metodicamente os passos de reprodução, os hashes curtos dos commits que isolaram o reparo, a evidência de que os testes unitários passaram e a comprovação indiscutível da validação do lado do cliente. Fechar esse pacote garante a estabilidade duradoura e manutenível do template.
E a cereja do bolo para anexar nesse relatório é rodar os testes automatizados com o comando cargo teste, usando a flag NoCapture. Esse comando mostra a saída limpa e validada na tela, servindo como uma prova matemática de que o nosso remendo cirúrgico resolveu a lógica interna com perfeição, sem quebrar absolutamente nenhum outro processo adjacente que já estava funcionando. E, finalmente, a nossa sexta e última sessão. Próximos passos. Olhando adiante para a integração e o ecossistema. Agora que as anomalias foram isoladas, meticulosamente remendadas e bem documentadas, precisamos elevar a nossa visão além da máquina local. E isso nos deixa com um quebra-cabeça fascinante para a próxima fase, onde vamos mergulhar nas invocações entre programas. A grande questão é: como esse template que nós blindamos e testamos incansavelmente vai se comportar quando for conectado aos fluxos e às pressões constantes da mainnet? Pois é nesse nível de engenharia complexa que nascem as aplicações verdadeiramente revolucionárias. O que acontece quando o nosso programa perfeitamente polido encontra o caos do restante da blockchain? Fica aí a reflexão para os próximos passos. Para continuar essa jornada técnica e dominar dezenas de outros tópicos complexos construídos para a Web3, não deixe de acessar Ford.college. Muito obrigado por acompanhar este guia estruturado com a gente. Afinal de contas, a compreensão analítica de onde um sistema falha é a verdadeira chave para criar sistemas incrivelmente inquebráveis.